Olá, bem-vindos à segunda aula da Jornada Anti-Estresse. No vídeo anterior, eu expliquei o que é o estresse, como ele impacta o nosso organismo e o que a resposta de luta ou fuga faz no nosso corpo. Se você não assistiu à aula passada, depois volta lá e assista. Isso vai te ajudar a acompanhar o conteúdo e a conquistar melhores resultados. Hoje eu vou provar para você como é possível reduzir o estresse em 8 semanas com técnicas simples. Eu sou a doutora Marina Moras, cardiologista, e venho acompanhando no meu consultório o aumento nos quadros de estresse e ansiedade. São tempos desafiadores. Como lidar com tantas incertezas, crises e inseguranças? Estamos mais vulneráveis e precisamos aprender a lidar com o estresse porque desafios fazem parte da vida. O que podemos mudar é o modo como reagimos a esses desafios. O problema é que o cérebro pode se acostumar com o estresse a ponto de você achar que ele é normal. Não, ele não é normal e é possível sim viver muito melhor. A questão é como aprender a lidar com ele. Existe um grande achado na ciência que é a neuroplasticidade. Ela nos ensina que é possível quebrar hábitos negativos, mudar a nossa resposta fisiológica e tocar o dia a dia com qualidade de vida, mesmo frente a situações desafiadoras. Como diz Richard Davidson, renomado neurocientista americano, bem-estar é uma habilidade e, como tal, pode ser aprendida em qualquer idade e em qualquer situação. O meu convite é: venha aprender como seu organismo funciona e o que você pode fazer para melhorar. Ontem, quando eu estava revisando essa aula para gravação, eu entrei no site desse renomado cientista do Richard Davidson para ver o seu currículo. E no currículo estava grande: bem-estar é uma habilidade. Que isso eu já uso esse slide há tempos, porque esse é o título de aulas que ele dá pelo mundo. Mas tinha algo que me chamou a atenção e eu resolvi trazer para vocês hoje. Logo acima do currículo estava essa mensagem. Essa é a visão que os novos achados da ciência, que os neurocientistas que dedicaram a vida deles inteira a entender melhor o funcionamento do nosso corpo, eles estão chegando a essa conclusão. A ciência por trás desse fato de que bem-estar é uma habilidade torna possível um mundo mais gentil, sábio e compassivo. Há institutos seríssimos pelo mundo que ensinam técnicas para a autorregulação e o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Um deles é o Instituto HeartMath, um instituto americano fundado há mais de 30 anos na Califórnia. Lá, eles se dedicam a desenvolver técnicas para promover a autorregulação emocional e a clareza mental. Nós falamos dele na aula anterior, quando eu mostrei os depoimentos dos policiais. Eu me formei lá e vou te ensinar a aplicar uma das técnicas que eles desenvolveram. Eles desenvolveram inúmeras práticas que trabalham a neuroplasticidade. E o melhor é que elas são simples, rápidas e fáceis de serem replicadas no dia a dia, por qualquer um, em qualquer momento da vida. Quero que vocês assistam um vídeo. Nele, o Dr. Rollin McCready, diretor de pesquisa do Instituto HeartMath, desde a sua fundação, explica melhor o trabalho que eles desenvolveram. HeartMath tools and techniques really help you access the intelligence of the heart so we can make better choices in the moment and really navigate these stressful times. What we hear from people across the world, across all professions, is that stress, anxiety, and overwhelm are really out of hand. And a lot of this is due to so much change that's happening. And the way our brains work, we don't like change. Humans do not like change, especially unexpected change or change that we're not in control of. And as it turns out, one of the most effective ways
to really reduce stress and anxiety, and even feelings of overwhelm, is to learn how to access the intelligence of the heart and shift the rhythms of the heart, which sends a different neural message to the brain. So one aspect of our research is really focused on developing simple, practical, user-friendly tools and techniques that allow people to really manage their stress. So a lot of people, probably even today, if you think about it, have had a situation where you were being told to do something or you wanted something, but there was a deeper sense or a deeper feeling that it's probably not the best choice. So that's what I mean by that lack of alignment. And that can really be a huge source of stress for people until they learn how to really get the alignment between the heart and brain, which is where coherence comes in. That's when the heart, mind, and emotions are aligned and working together harmoniously. Our basic research done here at the HeartMath Research Center focused more on the physiology of how the heart and brain communicate. Interestingly, a lot of people are surprised to learn that the heart sends more information through the nervous system to the brain than the other way around. And that sounds like some new discovery, but it's not. This has actually been known since the late 1800s. It's basic physiology. But this is important because the quality of these signals sent from the heart to the brain have profound effects on brain function, our mental clarity, even our emotional experience. So the brain is largely interpreting the signals from the heart to create how we feel. So this is why we focus on the heart so much, because if you can shift the rhythms of the heart, you can quickly improve brain function, reduce feelings of anxiety, stress, overwhelm, and so on. But it takes a different doorway, the heart. So the HeartMath tools and techniques are really designed to shift the rhythms of the heart, which changes the ascending information from the heart to the brain, which is absolutely necessary in order to establish a new baseline. And without establishing a new baseline, we really can't, it's impossible to have sustained change or improvements in our health and our emotional experience. So when we get our systems coherent and have the alignment between heart and brain, that's really when we access that deeper intuition that we have within, inner guidance. So we have a new sense of clarity in a lot of decisions that can seem complex otherwise. O Instituto HeartMath ensina várias técnicas para controlar o estresse e minimizar os sintomas da ansiedade. Eu vou ensinar a vocês uma técnica que com certeza o ajudará muito no dia a dia. Para quem quiser se aprofundar, há outras 4 técnicas complementares. Falarei mais sobre isso na próxima aula. Mas antes, vamos ver como a resposta de luta ou fuga pode aflorar nos momentos mais corriqueiros do dia a dia. Aqui, o Instituto HeartMath escolheu uma situação de um casal em que começa uma discussão. Só que nesse caso, o homem, ele estava sendo monitorizado, ele estava com um aparelho de Holter, que é um eletrocardiograma ambulatorial de 24 horas. No momento que essa discussão começou. Vamos ver como o coração dele respondeu a essa discussão? Nesse gráfico está a monitorização dos batimentos do coração desse homem antes, durante e após a discussão com a mulher. Vamos ver como o coração dele respondeu? Aqui, ó, no início do gráfico, esse gráfico, o eixo horizontal é o eixo do tempo. E o vertical é o eixo da frequência cardíaca. E no primeiro momento do gráfico, o homem ele estava bem, tranquilo, em repouso. E os batimentos do coração estavam ao redor de 60 batimentos por minuto. Até que a mulher, a sua esposa, disse algo que o incomodou. E a discussão começou. Olha como o coração desse homem respondeu. Essa é a reação de luta ou fuga que eu contei para você na aula passada. E lembrando aqui que essa reação é ativada toda vez que temos um estresse físico, como era o exemplo do leão, e toda vez que temos um estresse psicológico, como nesse caso é a discussão com a esposa. O coração desse homem, quando começou a discussão, ele acelerou. E durante a discussão, ele chegou ao redor de 140 batimentos por minuto. Olha o efeito da resposta de luta ou fuga no corpo desse homem. E o que aconteceu que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? A discussão terminou. Ele foi para um cômodo, a esposa foi para outro. E
como ficou o coração desse homem. Quando a discussão terminou, o coração desacelerou, como vocês podem ver aqui no terço final desse gráfico. Só que o coração desacelerou até ao redor de 100 batimentos por minuto. Olha o efeito que perdura do estresse mesmo depois que a situação termina. Nós carregamos esses efeitos após a situação. Se esse homem conhecesse as técnicas de autorregulação, ele provavelmente teria interrompido esse ciclo de estresse e desacelerado os batimentos cardíacos. Como? Por meio de práticas que permitem a neuroplasticidade. Então vamos entender o que é neuroplasticidade? Esse é um achado que está muito estabelecido na neurociência, mas eu escolhi aqui um grande neurocientista que vocês já viram na aula passada, o Dr. Richard Davidson, que ele dedicou a carreira inteira dele para entender melhor o que o estresse e a ansiedade causam nas diferentes estruturas do sistema nervoso central. E parte da carreira dele também, agora, é entender o que as emoções regeneradoras, como nós vamos ver mais para frente, o que elas causam também no nosso corpo. E o que ele fala, como ele explica a neuroplasticidade? Nós temos neurônios que são as células especializadas. E cada neurônio tem possibilidade de fazer conexões com milhares de outros neurônios. E essas conexões neuronais, elas vão acontecendo conforme as experiências que a gente passa na vida. Então, toda a experiência que a gente passa acaba modulando certos caminhos neuronais. E a neuroplasticidade, ela tem uma capacidade neutra. Então, ela não é boa e nem ruim. Ela simplesmente acontece. Então, por exemplo, quando adquirimos um bom hábito de vida, começamos a praticar exercícios físicos regulares, mudamos a nossa alimentação, ou aqui aprendemos as técnicas de autorregulação, nós trabalhamos a neuroplasticidade para criar caminhos neuronais mais saudáveis. Nós começamos a mostrar para o nosso corpo que existe um modo mais eficiente e mais saudável de funcionar. E cada vez que a gente repete essa experiência, esse caminho neuronal ele é reforçado. E o que os neurocientistas viram, e isso vai muito além do Richard Davidson, vai muito além do Instituto HeartMath, é algo estabelecido na ciência, que toda vez que reforçamos esses caminhos neuronais, essa neuroplasticidade, ela precisa mais ou menos de 6 a 8 semanas para que a gente realize e reforce esses caminhos para que eles passem a fazer parte da nossa arquitetura neuronal, para que isso se torne cada vez mais fluido e mais estabelecido. Agora, como a neuroplasticidade é neutra, muitas vezes que vivemos com esse estresse crônico, com essa ansiedade, nós reforçamos caminhos neuronais que não são saudáveis e que não nos fazem bem. Mas que cada vez que nós experimentamos esses caminhos, eles são reforçados e do mesmo modo eles passam a fazer parte da arquitetura neuronal, estabelecendo uma adaptação que não vai nos trazer saúde. Agora, o que os neurocientistas viram é que essa neuroplasticidade, ela acontece em resposta a treinamento. Nós podemos adquirir modos mais eficientes de treinar esses caminhos neuronais mais saudáveis e, com isso, melhorar muito o funcionamento do nosso sistema nervoso, para poder, com isso, restabelecer o nosso equilíbrio, para que passemos a viver com saúde e bem-estar. E é aí que os sintomas melhoram, e é aí que as transformações começam a acontecer. E esse é o nosso convite a você. Então, quando nós falamos em neuroplasticidade, nós estamos falando em remodular todos esses caminhos neuronais,
toda essa conversa do coração com o sistema nervoso central, para que a gente possa adquirir um sistema nervoso mais capacitado para responder melhor às adversidades da vida. Aqui, eu contei para vocês um pouco na aula passada sobre o sistema nervoso simpático, que é parte do sistema nervoso periférico, que são aqueles nervos que comunicam o sistema nervoso central com o sistema cardiovascular, mas também com todos os órgãos do corpo, como nós falamos na aula passada. O sistema nervoso simpático, ele é ativado toda vez que nós temos que nos preparar para a ação. Então, por exemplo, quando a gente faz exercício físico, há uma ativação saudável do sistema nervoso simpático. Agora, como vimos na aula passada, quando temos uma resposta de estresse porque percebemos uma ameaça física ou psicológica à nossa vida, nós também ativamos o sistema nervoso simpático. Eu quero contar para vocês nessa aula o funcionamento do sistema nervoso parasimpático, que é o outro ramo do sistema nervoso periférico. Quando ele está ativado, é quando nós nos sentimos bem, em repouso, quando nós estamos tranquilos e quando nós estamos dormindo. Ele está ativado quando nós estamos no modo de regeneração, quando o nosso corpo cresce e se regenera. E para a gente propor um reequilíbrio do nosso corpo, vocês vão ver que a gente vai falar hoje sobre esse sistema nervoso parasimpático. Só que antes disso, eu quero mostrar para vocês acabaram de ver o coração do homem que discutiu com a esposa. Mas eu quero mostrar para vocês o gráfico do coração de um policial treinado. Lembra na aula passada que vocês viram o depoimento do policial? Eu quero mostrar a resposta do coração de um policial treinado para vocês poderem ver a diferença e como essas técnicas podem ajudar muito no dia a dia de vocês. Aqui está o gráfico do Holter, da análise do coração de um policial treinado, para eu poder mostrar a diferença de como esse policial enfrenta e lida com as adversidades. Nesse gráfico, ele está, nessa primeira parte do gráfico, aqui está o ritmo do coração em repouso, antes do policial passar pela intercorrência. E nesse gráfico, a média de batimentos desse policial está entre 70 e 80 batimentos por minuto. Quando aqui, nesse segundo momento, ele entra na ocorrência policial, em que ele encontra um homem violento que está com uma arma, que ameaça a vítima, e olha como o coração desse policial reage a toda aquela ativação da resposta de luta ou fuga no coração dele. Então, durante a ocorrência, há uma aceleração do coração, que chega até a 170 batimentos por minuto. E logo que termina a ocorrência, esse coração desacelera. Mas aqui vocês podem ver que o coração dele desacelera, mas não nos níveis basais, que ele encontrava o coração antes da ocorrência, ao redor de 70 a 80 batimentos por minuto. Aqui nesse slide, o coração desacelera até ao redor de 100 batimentos por minuto, que é o mesmo que a gente encontrou naquele exemplo do homem que tem a discussão com a esposa. Só que olha aqui a diferença. Nesse gráfico, o policial já foi treinado para essas técnicas de coerência do Instituto HeartMath. Então, nesse momento, o policial muda e reinicia. Ele realiza por 5 minutos essas técnicas de autorregulação e com isso ele consegue desativar a resposta de luta ou fuga, voltando a frequência cardíaca dele para os níveis basais, entre 70 e 80 batimentos por minuto. Esse gráfico ele foi retirado daquele estudo, daquela pesquisa piloto que foi feita com policiais na Califórnia, antes deles verem os benefícios e expandirem esse treinamento para policiais do mundo todo. E aqui vocês podem ver como essas técnicas são efetivas,
porque o policial, em 5 minutos, ele conseguiu retornar a fisiologia dele para o repouso e, com isso, está mais preparado para uma próxima ocorrência. Eu vou mostrar agora para você um exemplo de vida real de uma pessoa que aprendeu a fazer essas técnicas de autorregulação. Nesse slide, você já pode ver um exemplo de vida real. É uma pessoa com a monitorização do eletrocardiograma contínuo no ambiente de trabalho. Essa pessoa, ela já aprendeu as técnicas do HeartMath, ela já treinou o seu sistema nervoso e ela já se capacitou a aprender a desativar essa resposta de luta ou fuga. Então, olha aqui como isso pode ser útil na sua vida. Ela tem uma frequência basal ao redor de 60 batimentos por minuto e ela se frustra e discute com um colega de trabalho. Vocês podem ver em vermelho que há ativação da resposta de luta ou fuga. O coração dessa pessoa no trabalho acelera e chega ao redor de 120 batimentos por minuto. E logo que termina a discussão, o que essa pessoa fez? Como ela já é capacitada, como ela já treinou a fisiologia, rapidamente, em poucos minutos, ela realizou uma das técnicas, que você pode ver em verde o momento que ela realiza as técnicas. E com isso, ela desativa o mecanismo de luta ou fuga, retornando os batimentos para os níveis basais. E nisso, ela voltou a trabalhar com muito mais eficiência, com muito mais foco, com mais atenção e com desempenho cognitivo melhor. Imagina se essa pessoa não fosse treinada. Ela carregaria aquela resposta do estresse até o final do expediente. Ou pior ainda, que isso é muito comum, ela levaria esse estado para casa, chegaria irritada, chegaria sem paciência e afetaria a relação com os familiares. Você que está me assistindo agora, você pode ser o protagonista da sua neuroplasticidade. Você pode evitar os sintomas do estresse e da ansiedade com técnicas simples, aplicadas com sucesso por pessoas de diferentes idades, culturas e situações sociais. Qualquer processo de aprendizado requer neuroplasticidade e qualquer pessoa, em qualquer idade, pode aprender um novo idioma ou pode aprender a tocar um instrumento musical. Me acompanhe na próxima aula que nós vamos realizar essa prática juntos. E faça parte da nossa comunidade, deixando uma mensagem, uma pergunta ou suas impressões nas nossas redes sociais. E para finalizar essa aula, eu provoco uma reflexão que foi mencionada por um grande médico, Viktor Frankl. Ele era psiquiatra e neurologista. Ele era austríaco e viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso em 4 campos de concentração e ele tem um livro que ele conta a sua experiência, um livro muito bom, Em Busca de Sentido. E o que ele fala? Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Neste espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então fica esse convite. Como você quer passar a enfrentar os problemas da vida e responder às adversidades que aparecem em sua vida? Você quer continuar replicando esses padrões condicionados, inconscientes, que foram gerados e foram estabelecidos na arquitetura neuronal por todos esses anos, esse padrão tão presente no estresse crônico? Ou, nesse espaço, você quer escolher um novo modo de ser? Todos nós somos capazes de mudar. Todos nós somos capazes de aprender modos mais saudáveis e mais equilibrados para respondermos às adversidades da vida. Esse é o convite que eu venho fazer a você. Muito bem, vimos como essas práticas nos permitem assumir o controle da neuroplasticidade e, assim, melhorar a nossa saúde, o estado emocional e mental,
e até mesmo provocar mais sensação de felicidade. Agora, para você conhecer mais o trabalho, fique mais um pouquinho comigo e veja o vídeo completo de como essa técnica foi aplicada para os policiais holandeses, com excelentes resultados. Mas antes mesmo de eu colocar o vídeo, eu quero te agradecer pela atenção e pelo seu tempo. Muito obrigada! Op dit moment draaien we een project binnen de nationale politie om 34.000 politiemensen op te leiden volgens de principes en de mentale tools van het programma Mentale Kracht. De rol van HeartMath en hartcoherentie is volgens mij de kern van de training. Oké, Roel, we hebben net in het lokaal hebben we onze oefening, de neutral, gedaan. Hè? Dat ging hartstikke goed. Dat ga je nu ook doen. Hè? Je gaat nu schieten. Je doet rustig eventjes je ademhalingsoefening. Je hebt je M-wave aan. Hè? Als ik zeg dat het kan, dan ga jij schieten. Oké, en gaan we schieten. Die stress van het aanpakken van zo'n agressieve verdachte, die blijft eigenlijk in je lichaam zitten. Je hebt het er met je collega's heb je het er nog een keer over. Wat is er gebeurd? Je hebt het er met je ploegchef heb je het er nog een keer over. Wat is er gebeurd? Dus je herhaalt die stress iedere keer weer. Op het moment dat je thuis komt, dan vertel je ook vaak nog wat er gebeurd is. Daarna zit je op een verjaardag. Die stress die herhaalt zich iedere keer. Nou, wat is er nou mooier? Wanneer je die stress door een simpele ademhalingstechniek uit je lichaam kunt krijgen. Die computers die gaan dat laten zien. En dan ga je door middel van ademhalingstechniek krijg je inzichtelijk hoe het dan met die coherentie of incoherentie van je hartritme zit. Ik ga je er dadelijk doorheen praten. En je bent nu aangesloten op de computer. En we gaan kijken of het gaat lukken. Je gaat nu dieper ademhalen dan normaal. Nou, je ziet, toen we starten, we zien het rood. Inmiddels is het alweer groen geworden. Het ging al heel snel. En na afloop van die coaching, dat was toen 6 sessies, wordt weer een meting gedaan, dat is de zwarte balk. En zie je dan dat die mensen erop vooruit gegaan zijn? Ja, ik ben veel minder lang van tevoren zenuwachtig op toetsen. Maar je merkt nu al verschil. En afvallen is enorm. Ik ben de afgelopen 5 maanden 10% vet afgevallen. En dat is echt voor de afgelopen 2 jaar echt bizar. Dat heb ik echt heel... Het is niks veranderd in mijn eetpatroon, niks veranderd in mijn sporten. Ja, met hartcoherentie heeft er echt wel veel in bereikt. Ik slaap rustiger, ik heb meer rust. Ik ben namelijk sportduiker. En ik had hartproblemen. Door mijn hoge bloeddruk, medicijnen, en ik mocht niet meer duiken van de duikarts. En op dat moment had ik gewoon ervaring van, hé, ik kan mijn bloeddruk laten zakken door oefeningen te doen. Daar was ik helemaal enthousiast over, heel verbaasd over. En zo is het ook gegaan. Ik raad iedereen aan die kampt met PTSS-klachten, vastgesteld of niet. Probeer dit gewoon. Het voegt alleen maar toe en het heeft mij heel veel rust gebracht. Ja. Ja. En als ik nu zo'n nachtmerrie heb en ik ga er heel bewust mee bezig met de ademhalingstechnieken zoals die me geleerd worden eigenlijk met deze hartcoherentie. Ja, soms lig ik na een half uur alweer weer te slapen. We hebben genoeg verhalen teruggekregen van collega's die in acties als het ware hun aandacht naar hun ademhaling brengen om de grootste spanning als het ware eraf te krijgen, om ook weer helder te kunnen denken, hun waarnemingsniveau weer te kunnen vergroten. En dat is enorm helpend. Ik heb pas geleden een collega die was aan het inpraten op iemand die wou springen. En die heeft de oefeningen gewoon gebruikt. Dat zij dus zat bij die gast die wou springen, inpraten van, die moet je niet doen, je weet hoe dat gaat. Hè? Ja, en dan helpt dat ook. Want dat is natuurlijk toch een heel stressige situatie, want als er iemand springt, dan, ja, ik weet precies hoe dat gaat, dan denk je toch, dat is mijn schuld. Hebben jullie misschien een vraag die je altijd al aan Peter had willen stellen, maar nooit hebt durven stellen? Ja, dat is er wel. Zien jullie wat hier gebeurt?
Door HeartMath, dus door de softwarepakket wat op mijn computer, zie ik echt wat het effect heeft. Dat ik het nog effectiever kan inzetten. Want uiteindelijk willen we onszelf coherent voelen in ons werk en willen we ook onder druk de juiste beslissingen blijven nemen, maar ook rust uitstralen en ons werk gewoon op het hoogste niveau kunnen blijven doen. En ik ben dan ook trots op dat na zoveel jaren dat HeartMath een onderdeel is gaan uitmaken van de weerbaarheidstraining binnen de politie. Dat is een heel mooi iets. Nu eigenlijk de hele Nederlandse politie de tools krijgt aangereikt om te werken met HeartMath.